Olá, bom dia, boa tarde, bom fim de semana a todos. Bem-vindos ao episódio número 3 aqui do nosso canal Papo sobre Mercados Americanos. E hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro, e o pregão ainda nem fechou em Nova York. A gente está em mais ou menos 1h30 do final da sessão, mas a gente já sabe que essa semana tem sido extremamente ativa no mercado de ações. Então vamos tratar um pouquinho sobre o que mexeu o mercado nessa semana. Nesse momento, o S&P 500 opera embaixo de mais ou menos 3% na semana. O Nasdaq 100, que é o índice mais carregado no setor de tecnologia, mais ou menos metade do índice está alocado ao setor de tecnologia. Esse sim teve uma semana pior, de mais ou menos menos 4% até o momento. Foi interessante ver, na verdade, a dinâmica do mercado durante o período, porque na segunda e na terça os mercados operaram em alta. As ações da Apple e da Tesla, principalmente, ajudaram a levantar o Nasdaq 100. Apple e Tesla, no caso, eles representam mais ou menos de 15% a 20% do total do Nasdaq 100. E o que aconteceu com essas duas ações? Na segunda-feira, a gente teve o chamado stock split das duas. Uma ação da Apple virou 4, uma ação da Tesla virou 5. Isso aí parece que manteve o ânimo do investidor elevado. Mas na quarta-feira a gente começou a ver uma reviravolta nos mercados. E foi interessante ver que não houve uma notícia específica que tivesse desencadeado essa reação um pouquinho mais negativa do mercado. Já na quinta-feira a gente teve uma venda forte de praticamente todas as ações e todos os setores, mas principalmente desencadeada pelo setor de tecnologia. Obviamente que você pode associar vários motivos a essa queda, mas me parece mais evidente que essa puxada nos preços tem a ver com os preços elevados. Se você pensar bem, o Nasdaq 100 operava em alta de 30% no ano até a semana passada, o que é um pouco desconectado com a realidade da economia americana no momento. Então parece que o mercado está começando a tirar um pouco dos lucros e tirando um pouco do risco da carteira. Então isso parece ser o motivo principal dessa venda forte nos mercados na quinta e sexta-feira. Já chama atenção o fato do mercado de ações ter dado essa puxada nessa semana, depois de vários meses de otimismo e de uma subida mais ou menos gradual no preço das ações. Mas teve um detalhe bastante particular que eu queria chamar a atenção. É muito raro a gente ver o mercado de ações corrigir de uma maneira mais forte a partir de um pico histórico. Nos 50 anos, mais ou menos, de existência do Nasdaq 100, isso aí aconteceu mais ou menos umas 5 vezes somente. 3 vezes em janeiro e fevereiro de 2000, que foi justamente aí mais ou menos umas 6 semanas antes do estouro da bolha da internet. E depois aconteceu de novo em junho desse ano, de 2020, pela primeira vez em 20 anos. Então, essa semana, na quinta-feira, o Nasdaq 100 teve uma forte baixa de 5%. E foi interessante ver que no dia anterior, na quarta-feira, o Nasdaq 100 tinha formado um pico histórico. Então, mais uma vez, pela quinta vez em mais ou menos 20 anos que isso acontece. Obviamente que isso aí pode ser uma coincidência entre a bolha da internet de 2000 e o que a gente está vendo agora em 2020. Mas pode também ser indicativo que talvez a gente tenha uma correção mais significativa aí nos próximos meses. Se a gente pensar um pouquinho nos fundamentos do que está acontecendo aí na dinâmica do mercado, provavelmente, como o Nasdaq 100 e o setor de tecnologia mais especificamente teve um ano excelente, o índice teve alta de 30% no ano até a semana passada, você tem essa dicotomia entre os investidores otimistas, que a gente chama de bulls, e os investidores pessimistas, que a gente chama de bears, ou os ursos, né? Então, por um lado, você tem os bulls achando que o momento e que o ânimo do mercado vai continuar e que os fundamentos, principalmente do setor de tecnologia, são fortes. E, pelo outro lado, você tem os bears, os ursos, dizendo que o mercado já correu demais e que ele precisa corrigir. Então, você tem um pouco desse cabo de guerra. E cada vez mais, à medida que os mercados vão subindo, cada vez mais esse distanciamento entre os bulls e os bears vai acontecendo. Então isso aí mais ou menos explica por que a gente tem um dia tão forte ou uma semana tão forte seguida de um dia ou uma semana tão fraca logo em seguida. Então vamos esperar, vamos ver o que acontece nas próximas semanas.
para ver se essa correção do começo de setembro é indicativo de um problema maior ou se é simplesmente um soluço aí nessa trajetória de subida dos mercados. É isso aí, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E caso sim, eu peço para que vocês adicionem esse canal ao favorito de vocês. E se quiserem, deixem um comentário com qualquer questão ou sugestão que vocês tenham. Eu pretendo lançar um vídeo toda semana para dar uma atualização para vocês sobre os mercados financeiros aqui nos Estados Unidos. Então é isso aí, bom fim de semana para vocês todos e até a próxima.